Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 17 de agosto, a lição 8, ela tem como título Entregando ao Senhor as preocupações. Às vezes é uma verdade desconcertante, para todos nós cristãos, que embora nós pertençamos assim ao Senhor, pela fé que nós temos em Cristo, ainda parecemos experimentar os mesmos problemas que nos atormentavam, antes de nós sermos salvos, diante de nós aceitarmos a Jesus como Salvador. E muitas vezes nós ficamos assim desanimados, e atolados assim nas preocupações, da vida que nós temos. O fato de que tanto no Antigo Testamento como no Novo tratam desse problema da mesma maneira e indica que Deus sabe que nós temos problemas e as preocupações são inevitáveis nessa vida, porque todos nós estamos no meio de um grande conflito, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e isso é muito comum para todas as pessoas, sejam bons, sejam maus. Felizmente, Deus nos deu a salvação que mencionou nos Salmos 55 e principalmente na carta de 1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Salmo 55 ele fala da mesma coisa. As palavras contidas nesses dois versículos, e principalmente nesses dois capítulos, estão as várias verdades surpreendentes, onde diz que Deus nos sustentará e Ele nunca nos deixará cair dos seus cuidados, E olhando os textos, um assim de cada vez, vemos que primeiro Deus declara a sua capacidade, e a sua vontade de Ele ser a nossa força, e apoio nos problemas mentais, emocionais e espirituais que nós temos. E Deus sabe do que nós precisamos, e Ele nos sempre tem mostrado amor, principalmente quando Ele deu seu Filho na cruz do Calvário, e misericórdia, porque Ele cuida de nós. Deus é capaz de fazer o melhor por todos nós, e Ele prometeu, e Ele diz, olha o que Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor, que está lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Ou seja, para aqueles que são chamados, segundo os seus propósitos, mesmo quando duvidamos da sua promessa, Ele ainda está trabalhando para nosso bem e para a sua glória. E também Ele prometeu que Ele não permitiria que nenhuma provação ela seja maior ou tão grande que nós não possamos suportá-los, ou carregá-las, quando estamos ao lado do seu Filho Jesus, e Ele nos deixará não deixará tentar acima do que nós podemos. Está lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 13. Com isto, Deus quer dizer que Ele não nos deixará cair, como prometeu no Salmo 55, versículo 22. E no texto do apóstolo, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que ele fala: Ele cuida de vocês. Isto para nós é uma esperança, é uma motivação. E Pedro, por trás das outras promessas que Deus fez, Ele está nos dando ânimo. E o nosso Deus, Ele não é omisso, Ele não é frio, Ele não é insensível. Em vez disso, Ele é o nosso Deus amoroso, um Pai celestial que nos cuida, cujo coração terno e com amor cuida dos seus filhos.
Jesus nos lembra que assim como um pai terreno, ele não negaria pão aos seus filhos. E Deus prometeu nos dar coisas boas quando lhe pedimos, né? Está lá em Mateus, no seu capítulo 7, versículo 11. No espírito, assim, de nós, assim, pedirmos coisas boas, coisas excelentes para nós, primeiro nós devemos orar, né? Pedir em nome de Jesus e falar com Deus e dizer para Deus que nós ouvimos o que Ele está dizendo para todos nós. Que está lá em João, no seu capítulo 16, versículos 33. E ele diz, ó, falei essas coisas para que em mim vos tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos mostre, né, o problema, o caminho a ser seguido, que ele possa nos ajudar nos problemas que nós temos, as preocupações e ansiedades que nós temos, os medos, as culpas, que Ele nos dê uma direção. Nem sempre é fácil de nós tomarmos, né, essa decisão de entregar nossas ansiedades e preocupações ao Criador do Universo. Porque sempre nós queremos que as soluções elas sejam imediatas, né? E às vezes queremos solucionar por nós mesmos, né? E nunca confiamos ou temos a fé suficiente para acreditar que Deus dará soluções rápidas para nós, para tudo aquilo que nós queremos. E às vezes nós só buscamos a Deus depois que nós já encontramos resultado. Queremos achar as soluções para nós mesmos. E depois nós só buscamos a Deus, né, quando nós já estamos sem esperanças. Quando nós não temos soluções, aí bate o desespero, aí nós queremos que Deus resolva para nós. Mas uma coisa que é importante para as soluções dos nossos problemas, para que nós possamos ficar assim, pacientes, ser longânimos, ter calma, ter tranquilidade, nós temos que nos consagrar a Deus numa comunhão diária. Isso é muito necessário para que a nossa fé ela aumente, né? Porque a fé é um dom divino e cada vez mais nós temos intimidade com o Senhor, mais aumenta a nossa fé e mais consolida a esperança em nós. E que sempre Deus busca assim solucionar os nossos problemas. E Ele sim é que nos dá assim, os passos certeiros, seguros. É Ele que nos dá uma solução para nós. Para nós eliminarmos essas ansiedades, essas preocupações. E por isso nós devemos entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor e deixar essas preocupações para com Ele. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem a solução para nós. Porém, nós temos que assumir as responsabilidades que nos cabem, inclusive as consequências também que virão. Mas nós temos que ter atitudes, né, que acabem a nós fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, né, daqueles problemas que apareceram para nós, né. Aquilo que a solução depende de nós, da nossa agilidade, da nossa ação, nós temos que fazer. Mas temos que fazer com equilíbrio, com paciência, uma paz de espírito, né, tendo a certeza que Deus Ele está conosco, Ele está nos guiando, está nos direcionando a nossa vida. Se nós temos um problema, nós devemos pedir ajuda a Deus e sempre dar o nosso melhor para nós resolvê-lo, mas sem nos preocuparmos com nada, né? Confiar no Senhor e praticar o que diz lá em Provérbios, no seu capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que diz:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tá vendo? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as veredas. Aqui está a solução em Provérbios, nos capítulo 3, versículos 5 a 6. Que nós temos que confiar no Senhor, estar seguro de que realmente Ele irá agir. Porque nessa carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ela é muito simples, né? Não há nenhum segredo escondido ali. Porque nós devemos lançar, ou seja, jogar, entregar de modo que aquilo que está nos causando dor, preocupação, e que a gente não tenha mais nenhuma conexão, assim, esses problemas conosco. Mas é claro, esses fardos eles não são jogados ao léu ou a qualquer lugar, nem na nossa preocupação desaparece assim no vazio, mas dados ao Pai Celestial, que Ele prometeu para todos nós, para Ele carregar os fardos pesados que nós temos. Ele, Jesus, se compromete a levar. Ele se compromete a resolver os nossos problemas. E isso é o que Jesus nos diz nos versos de Mateus, né? Que os fardos pesados ele pode carregar. O problema é em fazer isto e que seja difícil, mas que parece muito fácil. Às vezes até nós achamos que é verdade demais para ser, né? Mas Jesus quer que você tenha confiança nele, que você tenha fé, esperança, que Ele promete carregar aquilo que está nos maltratando. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer carregar os seus fardos. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E sabe por que Ele quer fazer isso? Porque Ele quer te levar-te para as mansões celestiais. E Ele faz isso, meu amigo, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.